Ok, chegamos aqui na parte geral de configuração. Então nós temos aqui uma divisão de módulos, tá? Que são setores, blocos, assim, de cada ambiente de ferramentas que tem dentro do ERP. Eu vou fazer aqui em grupos, eu vou começar com PDV, tá? Normalmente, quando você recebe o PDV, você vai ter aqui tudo em branco, né? Nada marcado, então você vai poder configurar aqui, certo? Bom, primeira informação, referência, produto, balança, dígitos, tipo de unidade de balança. Ok, o que seria isso, César? Bom, se no teu comércio, principalmente mercados, hortifruti, açougue, a maioria ali dos produtos, né, ou uma boa parte deles, trabalha com pesagem. Então você tem uma balança que pesa o produto, a balança emite a etiqueta, você cola no produto, o consumidor vai até o caixa bipa aquela etiqueta e recebe os valores que foram passados ali, do quilo, da grama. Então, os valores vêm ali através daquela etiqueta. Então, como identificar aqueles valores? Então, você tem que informar os dígitos da balança e o tipo que será. Será peso ou valor, tá? César, isso aqui é um pouco complicado, não sei como é que faz isso. Não tem problema. Nossa equipe técnica te auxilia nisso para você, tá? A gente pede algumas informações, como uma foto de uma etiqueta já impressa e colocada no produto. E através disso, a gente já sabe quais são as informações, mas também temos uma aula aqui que mostra como identificar a referência de dígito, a referência de número, para você não ficar totalmente ali dependente da gente ali para te auxiliar. Então você mesmo consegue fazer isso até, ok? Bom, tipo de unidade de balança, você sempre a sua balança sempre salva as informações por quilo ou por valor. Normalmente se for por quilo é peso, né? Pesagem. Tá, abrir dados do cartão, que é quando você vai pagar, ele abre uma janela para você inserir informação. Ok, sim. Senha para desconto, acréscimo ou remover item. Ou seja, lá no teu PDV, quando o teu caixa está vendendo, ele vai inserir a promoção, desconto, perdão, em alguma venda, ou vai remover algum item da venda, ou vai fazer um acréscimo de juros na venda. Você define se você vai querer que isso seja livre, ou seja, a qualquer momento o caixa pode fazer essas operações, ou não, ele precisa ter uma senha e essa senha só pode ficar com o gerente, por exemplo. Aí o gerente tem que ir lá, colocar a senha e aí essa opção é habilitada para ele apenas naquela ação. Depois que ele fecha, se ele tentar de novo, vai ser pedido novamente a senha, ok? Se você quer essa regra, você coloca a senha que vai ser aqui. Se você não quer essa regra, você deixa em branco. Aqui nós temos agrupar itens, você pode colocar tanto sim como não, tá? Tipo de comissão, como é que você vai trabalhar com as comissões para o vendedor? Por vendedor, porcentagem por vendedor ou margem, tá? Então você tem isso também. Se eu não estiver enganado, tem uma regra hoje estabelecida, né? Que o caixa ele tem que ter uma certa recompensa por cada movimentação, cada pagamento realizado em dinheiro em espécie, né? Dinheiro em papel. Aqui já é mais estilo do layout que você quer, se quer branco, mais compacto, algo mais rápido ali, né? Alerta sonoro, é interessante ter, se ali no PDV, no teu monitor, tem alguma caixinha de som, né? Cabeçalhos no PDV, sim ou não, então você pode pôr sim ou não. Cabeçalhos seriam as informações adicionais que ficariam acima ali do PDV, tá? Eu vou abrir aqui o PDV para que você possa visualizar. Aqui dentro do item, dentro do RP, eu tenho esse item que é essa cestinha. Então aqui eu tenho um atalho direto para o PDV. Ó. Se eu clicar nele, ele vai abrir aqui para mim o PDV. Certo? Então aqui um lado eu tenho os produtos, do outro lado eu tenho a lista dos produtos dentro da compra. E eu tenho aqui algumas informações. Eu não vou abordar muito isso aqui agora, porque vai ficar meio confuso. A gente tem aqui um setor, né?
um tópico de aulas só para o PDV, ok? Vou sair do PDV. Deixa eu ir aqui até configuração geral. Ok? Definir vendedor, você já pode iniciar uma operação com o vendedor já definido, né? O operador de caixa. Ou não. Ou seja, quando você define o vendedor, você precisa ir em usuários aqui, perdão, em gestão pessoal e cadastrar funcionários e depois em regras, em controle de acesso, você define quem vai ser o PDV, quem vai ser o usuário do operador de caixa. E aí cada um tem uma senha e um login para acessar o seu PDV, a sua operação ali de caixa. Agora, caso você não tenha isso, ou seja, apenas você, então você não precisa de uma credencial para acessar aquele caixa. Então você pode colocar como não. Agora, caso você tenha mais de um gerente, né? Perdão, mais de um operador, aí você coloca sim, aí cada um vai ter um acesso. Impressão sem janela. Isso aqui a gente mostra como configurar, tá? Acho que é a primeira vídeo aqui dos treinamentos, os principais operações, né? Principais ações antes de iniciar a operação, tá? Então, quando você coloca sim, se o navegador for o Firefox, que a gente ensina como é que configura ele, instala ele, não é um bicho de 7 cabeças, sempre quando você emitir o cupom, ele vai imprimir automaticamente aquele extrato, cupom fiscal ou o arquivo auxiliador. Tá. Documento PDV. Com a nova lei agora, você não pode mais emitir uma NFC-E para uma pessoa PJ, para uma empresa. Então, para a empresa tem que ser uma NFE, tá? Então, você já coloca qual vai ser o documento padrão, certo? Então, aqui a gente está falando de PDV, então vai ser uma NFC, ok? Agora, isso aqui, você nem precisa pôr, na verdade, se você não for um restaurante, tá? Esses dois campos é mais para restaurante, quiosque, bares e lanchonetes, tá? Que são comandas e mesas, tá? Então, isso aqui é mais para esse tipo de operação, tá? Agora, tipos de pagamento. Quais os tipos que você recebe lá no teu PDV, tá? Então, você recebe normalmente, né, como padrão, dinheiro, às vezes, às vezes crediário, vale alimentação. Então, você tem essas opções aqui, tá? Ou você pode abarcar todas ou definir quais que você consegue receber lá na sua frente de caixa. Tá? Bom, agora indo também, mantendo o PDV, nós temos essas opções de TEF. Caso a sua máquina seja configurada um caixa registrador ali, você pode habilitar o TEF no sistema, tá? E aí o que você tem que fazer? Logo aqui abaixo, ó, vou só encontrar ele por aqui. Na verdade, a gente já deixou aqui habilitado por aqui mesmo. Antes a gente tinha um outro botão ali que habilitava o TEF, né? Que é aqui. A gente mudou ele para cá, tá? Mas eu posso, nesse vídeo mesmo, já trazer ele para cá, a explicação. Mas se você for trabalhar com TEF, aí você habilita essas opções também, tá? O cartão de crédito TEF, Pix TEF e cartão de débito TEF, certo? Agora, ainda dentro de PDV, esse PDV é o PDV em nuvem, é aquele em cloud, né? Que você acessa pela internet. Agora, se você quer ter a versão instalada no teu computador, você tem que configurar ela aqui também, que é o PDV offline. Então, as regras, você tem que configurar isso aqui também, tá? Porque ele vai copiar as informações daqui,
Só que agora aqui temos algumas coisas específicas para o offline, que é definir o vendedor também, sim ou não, manter um cliente padrão, normalmente isso aqui seria mais se fosse para uma empresa, né? E alterar o valor, ou seja, o meu caixa pode alterar um valor na hora da venda? Sim ou não? Entendeu? Pelo PDV offline, eu posso cadastrar produtos e clientes? Sim ou não? Então, o meu caixa ele pode ter essa condição aqui. Ele pode cadastrar também, mexer na configuração de clientes e produtos. Então, aí você define, tá? Acesso PDV Home, ou seja, quando iniciar o PDV, ele já pode visualizar as informações de faturamento, gráfico, daquele PDV em específico? Sim ou não? Então, você pode habilitar ou não habilitar esses recursos para aquele caixa que está naquela versão instalada na máquina. Ok? Bom, esse vídeo está ficando bem longo, né? Eu vou cobrir as outras demais no próximo vídeo.